Seção 19. Do arquivamento de processos, subseção 1. Disposições gerais. Artigo 176. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou terminativa, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado, quando não será comunicada a sua extinção. Artigo 177. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias, fim dos quais serão confeccionados os pacotes de arquivo em, no máximo, 30 dias, realizadas as anotações e atos necessários. Artigo 178. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que o proferiu, artigo 475-P, parágrafo único do Código de Processo Civil, o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juízo de execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo quando for o caso. Artigo 179. O arquivo de processos será organizado em caixas padronizadas em volumes que não ultrapassem a capacidade das caixas de arquivo, adotadas as seguintes cautelas. Inciso 1º. As caixas de arquivo serão numeradas, independentemente do número do feito, pelo critério ordinal crescente e sem interrupção quando da passagem de um ano para o outro, mudando-se somente o ano em que ocorreu o arquivamento. Por exemplo, admitindo-se que a última caixa do ano de 2011 recebeu o número 200/11. A próxima, do ano seguinte, receberá o número 201/12. E assim sucessivamente. Inciso 2º. Havendo necessidade de desdobramento por motivo de apensamentos ou aumento de volumes que impossibilitem a acomodação na mesma caixa, o arquivamento será renovado, nova caixa com numeração atual, feitas as devidas anotações e comunicando a ocorrência ao arquivo geral mediante ofício. É vedado, no caso de desdobramento de caixas, o uso de letras aditivas, por exemplo, 1A, 1B, 1C, etc. Inciso 3º. Na tampa da caixa de arquivo será colado o impresso próprio emitido pelo Sistema Informatizado Oficial, onde serão anotados a denominação completa do ofício de justiça correspondente e os números dos processos em ordem crescente, desprezando-se o ano de registro do feito. Será anotado na parte inferior do impresso o número da respectiva caixa de forma destacada. Parágrafo único. No Sistema Informatizado Oficial será anotado o número da caixa de arquivamento do respectivo processo. Artigo 180. Todos os processos conterão obrigatoriamente o número correspondente da caixa em que é arquivado, escrito na autuação de forma bem legível. Parágrafo único. Na autuação constará a denominação completa do ofício de justiça e, quando houver necessidade de fazer nova capa, será conservada a denominação originária. Artigo 181. Os regulamentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo 1º. Na ausência da guia de recolhimento, o advogado, subscritor ou responsável indicado será intimado a recolher as respectivas custas ou retirar a petição no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Da publicação do Diário de Justiça Eletrônico, com a observação de se tratar de petição irregular, constará, quando possível, todos os dados necessários à sua identificação. Parágrafo 3º. Desatendida a intimação no prazo estabelecido, a petição será encaminhada à Ordem dos Advogados do Brasil local. Subseção 2. Do arquivamento de processos na comarca da capital. Artigo 182. Na comarca da capital, determinado o arquivamento do feito e observados os dispositivos da subseção precedente,
Os escrivães remeterão os autos ao arquivo geral. Parágrafo único. A remessa de processos ao arquivo geral será feita pelo ofício de justiça, de acordo com a escala de retirada, periodicamente publicada no Diário Oficial, Diário de Justiça Eletrônico. Artigo 183. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo geral mediante impresso próprio a ser preenchido em todos os seus campos, conferindo e assinado pelo escrivão. Parágrafo 1º. Se o interesse recair sobre o processo em apenso, da requisição constará o processo principal ao qual ele se encontra apensado. Parágrafo 2º. Antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se a caixa de arquivamento foi de fato remetida ao arquivo geral, bem como se o processo solicitado não se encontra no próprio ofício. Parágrafo 3º. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes do Fórum Regional, o requisitante deverá mencionar na requisição a que vara distrital pertencia o feito. Parágrafo 4º. Não será permitida a reiteração de requisição antes de decorridos os 10 dias contados da data do protocolo. Parágrafo 5º. Em casos de urgência, o processo poderá ser retirado diretamente no arquivo geral mediante regular requisição acompanhada de memorando assinado pelo escrivão de ofício de justiça requisitante e visado pelo juiz. Nessa hipótese, o processo somente será entregue ao funcionário de ofício de justiça requisitante. Parágrafo 6º. Fica vedada às partes e advogados a retirada de processos nos depósitos do arquivo geral. Parágrafo 7º. Assim que recebidos os autos do arquivo, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial, evitando-se novas requisições de processos que já se encontram nas unidades judiciais. Parágrafo 8º. Para o rearquivamento de processos, os ofícios de justiça utilizarão a relação de devolução ao arquivo. Artigo 184. Qualquer irregularidade constatada no preenchimento da requisição que impossibilite a localização do feito no arquivo geral implicará no desatendimento da requisição e imediata devolução ao expedidor para a regularização. Artigo 185. Além do requerimento formulado ao ofício de justiça onde tramitou o feito, o interessado poderá solicitar o desarquivamento, consultar e obter cópias reprográficas dos processos depositados no arquivo geral diretamente nas dependências da Coordenadoria de Arquivos, Setor de Consultas. Parágrafo 1º. A requisição de consulta será feita em 4 vias, servindo uma delas de protocolo à parte interessada. Parágrafo 2º. Os processos permanecerão à disposição do interessado no local de consulta pelo prazo de 8 dias úteis, findo o qual serão devolvidos ao arquivo. Artigo 186. O interessado poderá consultar os processos no próprio ofício de justiça de origem, promovendo ao escrivão a expedição da requisição. Parágrafo único. O interessado no desarquivamento será intimado por qualquer meio idôneo de comunicação da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 dias para manifestação, bem como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Artigo 187. Caberá ao arquivo geral a extração e remessa de cópias reprográficas de autos arquivados em atendimento à solicitação da Secretaria da Administração Penitenciária ou da Direção de Estabelecimento Prisional, desde que o ofício de justiça encaminhe, mediante relação, o próprio ofício de referidos órgãos, com as anotações necessárias à localização do processo, observado o parágrafo 2º do artigo 966. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente aos ofícios de justiça de Fórum Criminal da Barra Funda. Artigo 188. É expressamente vedado o manuseio de autos processados em segredo de justiça, exceção feita às partes e aos advogados por elas constituídos ou mediante ordem judicial expressa. Parágrafo único.
A extração de cópia reprográfica ou certidão de processos com segredos de justiça, bem como o desentranhamento de documentos, dependerão do despacho do juiz competente. Artigo 189. Permite-se a pesquisa histórica em dependência apropriada junto ao arquivo geral, desde que previamente autorizada. Bom, pessoal, é isso. Terminamos aqui a leitura desses dispositivos das normas da Corregedoria Geral de Justiça.